E no nosso vídeo de hoje, a gente tem o prazer de conversar com o doutor Tiago Olivetti. Ele é pediatra e conversa com a gente a respeito de obesidade infantil. Conversando com o doutor Tiago Olivetti a respeito de obesidade. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal mais uma vez. Muito obrigado. Então, doutor, obesidade infantil é um tema muito recorrente, né, para as crianças. Sim. Vamos tentar iniciar esse entendimento da obesidade que pode acontecer desde a gestação. É assim mesmo, doutor? Pode acontecer desde a gestação, né? A gestação em si, ela pode, dependendo do ganho de peso que a mãe apresenta durante os 9 meses de gestação, ser um fator de risco para que a criança seja uma criança obesa e, porventura, ser um adulto obeso no futuro. A definição de obesidade, ela muda para as crianças abaixo de 5 anos e para as crianças que têm acima de 5 anos. Mas, de modo geral, a classificação é feita com as medidas antropométricas, com o uso de tabelas com curvas de IMC, que são padronizadas aqui no Brasil pela Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente utiliza a da Organização Mundial de Saúde e, por definição, a criança que vai estar acima do peso a ponto de apresentar uma preocupação médica é aquela cujo IMC se mostra acima do Z-score mais 2 no gráfico. Então, o índice de massa corporal tem que atingir um determinado valor, número, para que a criança seja considerada obesa. Sim. A gente fica pensando, né? É muito comum, né? Falando aí das mamães todas e das famílias, e de como se fazia, inclusive, antigamente, é que era muito bonito a criança gordinha. Isso não é verdade, doutor? Isso é muito verdade. Isso é um desafio ainda. Alguns dados mostram que, se a gente olhar as regiões brasileiras onde existe um percentual maior de crianças obesas, hoje o Nordeste brasileiro ele ganha um destaque bastante importante. Das famílias que têm a cultura nordestina brasileira, ainda existe bastante a crença de que a criança que é gordinha, ela é uma criança saudável, porém isso nem sempre é verdade, né? Então, muitas vezes a família chega para a gente no nosso consultório, quando a gente fala para a família que aquela criança apresenta uma patologia, que é a obesidade, às vezes até é um pouco chocante para a família. E você explicar quais são os fatores, qual é o problema, qual é o risco que isso traz à criança, é um desafio. É um desafio. Bom, isso começa em casa, isso começa com a educação alimentar desde o início, né, doutor? É importante essa atenção para as mães que estão nos assistindo. Como introduzir essa alimentação ao bebê desde o início para esse equilíbrio alimentar? Tudo é parte da defesa do aleitamento materno, né? O nosso país, ele ainda, por incrível que pareça, peca muito na defesa do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. A manutenção do aleitamento materno até os 2 anos, pelo menos, de vida da criança, e isso ser um dos principais fatores de proteção para que a criança não se torne obesa. Depois disso, a educação nutricional, vamos colocar assim, também, infelizmente, não faz parte da nossa cultura. Então, conhecer os alimentos, quais são os grupos alimentares, por que é importante você ter um prato colorido, parte sim da família, mas eu sinto uma falta dessa educação por parte também de escolas, tá? Então, são vários fatores que acabam criando o que a gente chama de
ambiente obesogênico, né? No qual você tem uma família que pode acreditar que uma criança acima do peso está mais saudável, essa criança não tem um aleitamento materno como seria o ideal e acaba a família não sabendo como fazer a alimentação correta, resultando numa criança que no final vai ser obesa e depois provavelmente um adulto obeso. É uma sequência, né? Então, aquele momento da criança pequenininha, gordinha, é sempre muito linda, muito bonitinha, ela tira da gente a atenção necessária para os cuidados. Como que seria essa alimentação? Você falou um prato colorido, seriam verduras, frutas, como seria, doutor? Bom, esse é um desafio, né, para você ensinar de maneira simples uma família como fazer uma alimentação saudável. O que eu coloco no dia a dia de consulta é imaginar um prato. Nesse prato você dividi-lo ao meio e depois na outra metade você dividir ao meio novamente. Na maior metade, na metade primeira você vai colocar a salada e os legumes. No 1/4 desse prato você vai colocar os carboidratos, que seriam os pães, arroz, batata, milho, macarrão. E nesse outro quarto de prato, você vai dividir entre as proteínas animais e as proteínas vegetais. As proteínas animais, seriam o frango, o peixe, a carne bovina e o ovo. As proteínas vegetais, de maneira simples, vamos falar sobre as leguminosas, né? Então, o feijão, a vagem, a ervilha, e a soja, elas podem ser consideradas as proteínas vegetais. Então, um prato colorido, ele tem que respeitar todas essas proporções, e as cores, né, seriam os diferentes legumes e verduras que você coloca no prato. Mas, doutora, as mães que estão nos assistindo agora, por certo, estão pensando, puxa, mas meu filho não gosta, meu filho não é de comer verdura, não é de comer legumes. Isso é um fato, né? Quer dizer, o normal seria uma orientação personalizada, né? Junto de um pediatra que possa orientar essa mãe como lidar com isso. Sim e não, né? A orientação do pediatra no cuidado de uma criança com obesidade infantil, talvez nesse ponto seja até limitado. Então, o tratamento de uma criança com obesidade infantil é multidisciplinar. Para fazer uma orientação super legal, completa, a gente precisa da nutricionista do nosso lado. Além da nutricionista, a gente precisa também da psicologia do lado, que vai auxiliar também em alguns comportamentos que a criança pode apresentar e que em uma consulta médica talvez não seja possível solucionar todos os problemas. Então, se você encontra uma criança que tem resistência a algum tipo de comida, o que você precisa fazer é insistir nessa comida. Algumas fontes de literatura falam sobre você insistir até 5 vezes, né, a mesma comida em refeições diferentes, para você ter certeza que a criança realmente não gosta daquele alimento. Mas a parte mais importante da alimentação é a experimentação. E você transformar a experimentação numa coisa divertida e gostosa para a criança. Porque é assim que ela vai ter mais interesse e talvez por conta própria buscar outros alimentos. O senhor falou da importância, às vezes, da equipe multidisciplinar nesse caso. Porque muitas vezes, às vezes a família tem hábitos. Né? Às vezes a mãe pensa assim, eu vou fazer exatamente o que o pediatra mandou, vou oferecer estes alimentos, mas a família está se alimentando de uma forma diferente. Mas essa seria uma orientação boa para a família também, né, doutor? Sim. Esse prato multicolorido. Sim, é o início do conhecimento, talvez familiar, do que seria uma alimentação saudável. E, de novo, eu bato na tecla da falta de conhecimento geral sobre a alimentação. O nosso país, ele é um país no qual
todos trabalhamos muito e talvez por essa razão as pessoas acabam tendo pouco tempo para ter uma atenção maior na própria refeição e acaba errando muitas vezes, né? E a gente fala sobre o fast food, mas às vezes no mesmo dia, mesmo se você for num restaurante que tem uma grande oferta de alimentos diferentes, com a pressa você não presta atenção no que você está comendo e acaba errando ali nas proporções. Nas escolhas, né? Nas também. Escolhas. Às vezes a família só percebe a importância de recorrer à ajuda de um profissional quando existe a presença do bullying ou problemas mais graves. Seria isso, doutor? Sim. Quando a criança chega com uma queixa junto aos pais como essa de bullying, talvez o problema ele já tenha ficado muito mais grave do que deveria ter ficado, né? Já é um caso muito grave. O que acontece é que o tratamento de obesidade infantil ele difere muito da obesidade do adulto, né? Então, até mesmo no momento de receber essa família que vai trazer para a gente que aquela criança ela está sofrendo na escola, não está feliz no ambiente no qual ela faz parte, porque está recebendo alguns nomes dos colegas, acaba tendo uma diminuição das notas da escola, você precisa ter muito cuidado. Você pode até numa consulta constranger mais a criança ainda. Então é diferente do caso do approach, né? É diferente na criança versus o adulto. Você precisa mostrar para a família que aquilo realmente é uma patologia, a obesidade é uma patologia, ela precisa ser cuidada. A criança não tem culpa de absolutamente nada do que está acontecendo ali. As raízes dos problemas, eles podem estar tanto no comportamento familiar, como em alguma patologia realmente genética que a criança tem e ainda não foi diagnosticada. Então, tudo isso tem que ser trabalhado para que a criança se sinta bem, acolhida, e daí sim a gente conversar em ambientes como a escola para que não aconteça mais o bullying com a criança. Doutor, o senhor falou na qualidade dos alimentos, né? Que é importante, a atenção nesse sentido. Mas e a quantidade, doutor? Não é importante também? É muito importante. Então, a maioria das crianças que chegam num consultório buscando a resolução da obesidade infantil, a primeira pergunta que é naturalmente feita é sobre o que contém na refeição da criança. Grande parte dessas crianças não tem erros alimentares muito grandes, tá? Então, você não encontra em grande parte das famílias crianças que comem muitas chamadas besteiras, né? Porque isso já é de conhecimento geral de que o que seria uma besteira não faz bem para a saúde. Então, realmente, muitas crianças acabam comendo muito e de qualidade boa. Então, a criança talvez até respeite a proporção, mas ela come numa quantidade... excessivamente. Às vezes até maior do que a dos próprios pais. Então, essa é uma medida simples, né? Se uma criança come mais do que um adulto, é muito provável que ela está comendo demais. E às vezes também, assim, a rotina, as crianças mudaram bastante a rotina. Fica muito em casa, joguinho, e coloca alguma coisa ao lado e vai comendo. Às vezes é uma fruta, se pensa que é saudável, e come muito, e come muito, e come muito, e também não é assim. Tem que ter a medida, né, doutor? Tem que ter a medida, por causa da quarentena que a pandemia colocou na sociedade como um todo. Isso se tornou um grande problema, porque uma criança, ela precisa sempre estar fazendo algo novo. E acaba que esse algo novo poderia ser, por exemplo, comidas novas que ela acaba querendo pedir via todos os serviços de entrega de comida que acabaram surgindo na pandemia. E também porque facilita, às vezes a vida dos pais estão corridos, estão ali em casa. A gente sabe, olha, a gente sabe, realmente está difícil, é um momento difícil, mas a alimentação saudável é sempre a decisão acertada para todos. Também para as crianças, não é, doutor? Com certeza. A nutrição, ela é a base da saúde. Muitas coisas você consegue prevenir
apenas com alimentação e algumas vezes até tratar só alterando alguns hábitos alimentares. Então é isso, olha que importante a gente ter conhecimento sobre todos esses detalhes, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, então deixa o seu like, se inscreve no canal. Se tem dúvidas, escreve pra gente, a gente encaminha para o doutor, porque a gente está aqui exatamente para passar para vocês conhecimento, e conhecimento com pessoas que sabem exatamente o que estão falando, que pode ajudar vocês nas suas soluções. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada. Então é isso, gente. Não esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like, que eu quero ver você no nosso próximo vídeo.